Então, olá pessoal da 31. Hoje em Geografia nós vamos usar o livro didático nas páginas 25 a 28. Bom, na página 25 tá falando para nós aqui, ó, atividades econômicas urbanas e o ambiente. Então fala assim para nós: as paisagens urbanas, especialmente nas grandes cidades do Brasil e do mundo, apresentam maior ocorrência de impactos ambientais prejudiciais à natureza. Isso acontece em virtude da maior concentração de pessoas e das atividades econômicas desenvolvidas. Então, quanto maior a cidade, maior o seu impacto em relação ao meio ambiente, porque vai ter mais carros, vai ter mais fábricas, vai ter mais gente gastando água, utilizando plástico e tudo mais, tá? Produzindo lixo, tá? Então, quanto maior a cidade, maior a produção de lixo, de poluição do ar com os carros e de desperdício de água, né? De gasto de água. Então, diz assim, ó: tanto no campo quanto na cidade, a água é fundamental para o desenvolvimento das atividades econômicas, principalmente das cidades industriais. Observe o infográfico a seguir sobre a quantidade de água utilizada nas indústrias para a produção de alguns alimentos. Então, aquilo que eu falei para vocês, tudo que é produzido, tudo que a gente utiliza vai água, tá? E aqui tá mostrando para nós algumas coisas que a gente usa normalmente na nossa vida e nem sabia que essa utilização faria com que a água fosse gasta, tá? Então, diz aqui, ó: a água que você não vê na produção de uma folha de papel A4, né? Aquela folha de ofício que a gente está acostumado a pegar para fazer desenho. Em uma folha de papel vão 10 litros de água fora, né? Desperdiçados. Uma barra de chocolate de 100 gramas, 1.700 litros de água. Então, tudo isso aqui é o que é necessário para produzir uma folha de papel, um chocolate, um macarrão, a calça e o carro, tá? Macarrão, 1 quilo de macarrão, 1.827 litros de água. Uma calça jeans, 10.000 litros. Um carro, um automóvel, 400.000 litros de água. Então, só para produzir essas coisas, olha o desperdício, olha o gasto de água que é feito, tá? Então, por isso que eu tava falando para vocês na aula de ontem de ciências, que a gente tem que cuidar o que a gente vai comprar, o nosso consumo, porque às vezes a gente compra coisas que a gente não precisa, né? Por causa disso, porque só na produção dessas coisas a gente já tá, ó, gastando água, desperdiçando água, tá? Então, aqui embaixo diz assim: você sabia que para consumirmos qualquer alimento ou produto foram necessários muitos litros de água para sua produção? Essa água consumida que não vemos é chamada de água virtual. Então, todas as coisas que a gente consome, que a gente utiliza no nosso dia a dia, vai água na sua produção, na sua formação, tá? Agora vamos para a página 26, que diz assim, ó: no processo industrial, muitos produtos químicos podem ser adicionados na água para obtenção do produto final. Então, eles misturam muita coisa que não é legal na água para produzir, por exemplo, ali a calça jeans, aquela que a gente vai usar, tá? Então, eles acabam sujando a água utilizada nessa produção, tá bem? Então, diz assim, ó: na fabricação de automóveis, por exemplo, os carros são submersos em uma mistura de água com diferentes produtos químicos para proporcionar maior durabilidade à lataria do automóvel e prepará-la para pintura. As águas provenientes deste processo são chamadas de resíduos industriais e são altamente poluentes, ou seja, prejudiciais à natureza. Por isso, necessitam de tratamento adequado,
por parte das indústrias antes de retornarem aos rios e passam pelo espaço urbano do município. Então, a água que é utilizada para a produção daquelas coisas, como por exemplo do automóvel, que diz aqui, ela fica poluída, ela fica suja, a gente não pode reutilizar ela, tá? E para ela retornar pro rio, ela tem que ser purificada, ela tem que ser limpa pelas empresas, tá? No entanto, as indústrias que não tratam corretamente os resíduos, despejando-os clandestinamente nos rios, lagos e mares, o que causa sérios problemas de impactos ambientais. Então, a gente vê muitas indústrias que não vão fazer o tratamento daquela água que foi usada e vão liberar aquela água cheia de toxinas, cheia de coisa ruim no rio. E aí, ó, vai afetar todo o meio ambiente, porque aí os animais que moram no rio vão morrer. Aquela água que vai entrar lá no subsolo vai afetar as plantinhas, tá? Então, é um impacto horroroso essa água tóxica que sai das empresas, tá bem? Ó, outro problema que prejudica o ambiente das cidades é a poluição do ar, que pode ser causada pelos poluentes emitidos pelas indústrias e por aqueles que saem dos escapamentos de muitos automóveis. A poluição de ar, também conhecida como poluição atmosférica, causa muitas doenças respiratórias, doenças de pele nos seres humanos. Além disso, é prejudicial para toda a fauna e flora do local. Então, esse ar, essa fumaça que sai lá dos automóveis, dos carros, ela é tóxica e faz mal. Tanto pra gente, né, que respira aquele mesmo ar, que tá misturado com essas coisas ruins, quanto para as plantas e para os outros animais, tá? Então, isso tudo prejudica o nosso ambiente. Bom, aqui na página 27 diz assim, ó. Você estudou que as cidades apresentam uma maior concentração com moradias, indústrias, estabelecimentos comerciais e prestação de serviços? Dessa maneira, o mau uso da ocupação inapropriada do solo, principalmente nas áreas de encostas, podem causar prejuízos ao ambiente e consequências às pessoas que vivem ou trabalham nessas áreas. Observe a ilustração. Então, aqui tá mostrando, ó, um morro que era cheio de árvore, tá? Com grama, e essas árvores, essas raízes dessas árvores e essa grama, ela prendia o solo aqui bonitinho. Então, quando chovia e escorria água, essa areia ela não saía do lugar porque ela estava presa pelas raízes das plantas. As pessoas foram lá, tiraram essas plantas e construíram casas. O que fez? Primeiro desmatou o ambiente, né? Acabou com a floresta que tinha ali. E essa areia, esse solo que antes era fixo, grudadinho por causa das raízes, ele vai ficar solto, tá? E aí, quando tem uma chuva forte, que a água vem e passa pela areia, essa areia, ela escorre, ela faz uma avalanche. E aí, ela leva junto com ela tudo que tá ali em cima, tá? Então, por isso que tem aqueles desmoronamentos que carregam casas, tá? Porque o que antes era preso com as raízes das plantas, agora tá solto. E aí, quando vem um grande fluxo de água, leva tudo junto, tá? Então, diz aqui pra nós, ó. Geralmente, o solo de encostas é protegido do impacto das chuvas pela vegetação. Quando há desmatamento ou construção nessas áreas, a água infiltra o solo, deixando encharcado, o que causa deslizamentos e desabamentos. Isso expõe a população a riscos e acidentes. Então, aquilo que eu falei para vocês. Aqui o solo não escorria, não fazia avalanche, porque ele estava preso. No momento que não tem nada segurando ele, ele vai ir junto com a água, tá? Aqui embaixo diz assim, ó. Decifre o enigma e complete a frase. Então, aqui é um caju menos o ju. Aqui é um dado, tá? Então, é o
D, ó, menos o ado, tá bom? Então, o K, o D, mais erno, tá? Então, vamos ver o que vai significar. São necessários 960 litros de água para a produção de que é isso aqui, tá? Ó, o K, o D e o erno, tá? De 96 folhas. Por isso, temos que ter a responsabilidade sobre tudo o que, ó, aqui, ó, aqui é concha menos o chá da concha, suco menos o co, mais o mi, aqui é o morango, ó, mais menos o uran, fica mo, né? E o S. Então, ó, responsabilidade sobre tudo que tá aqui, ó, qual é o significado disso aqui? Evitando o desperdício da água virtual. Então, a gente tem que saber utilizar as coisas que a gente compra, né? Os produtos que a gente compra para não ter desperdício desta água virtual, que a gente nem sabia que a gente gastava, né? Bom, aqui no Você Sabia diz assim: as alterações causadas no ambiente pela ação humana provocam diversos impactos ambientais, tanto no espaço rural quanto urbano, né? Então, afeta todo mundo, né? Por isso, temos que repensar nossas atitudes de consumo e descarte dos produtos que usamos no nosso dia a dia, pois toda a matéria-prima utilizada vem da natureza, do planeta Terra, no qual vivemos. Então, tudo que a gente usa, a gente está gastando alguma coisa lá do nosso ambiente, tá? Então, a gente tem que saber como usar para não desperdiçar, tá certo? E aí, aqui embaixo tem umas perguntinhas pra gente fazer. Então, diz assim: quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas nas paisagens urbanas? Então, quais são as atividades que a gente encontra mais na área urbana? Quais são os principais impactos que ocorrem nas paisagens urbanas? Então dá a gente voltar lá no texto, que lá diz quais são os principais impactos. Quais são as coisas ruins que acontecem no meio ambiente por causa do meio urbano, tá? O que é água virtual? Então, a gente volta lá no texto, que lá no texto tem explicando o que é água virtual. E o último a água é fundamental para a realização das atividades econômicas dos espaços rural e urbano. Entretanto, muitas cidades brasileiras apresentam rios poluídos. Cite alguns motivos que podem ter ocasionado a poluição desses rios. Então, vocês vão dizer coisas que podem ter acontecido com esses rios para deixar eles poluídos, tá bem? Então, depois que vocês terminarem, peçam pro pai e pra mãe tirar foto da atividade e mandar pra tia corrigir, tá? Qualquer dúvida, a tia tá à disposição para ajudar vocês, tá certo, meus amores? Beijinho, até a próxima!